apenas os 3 primeiros versículos e posteriormente nós iremos avançar em alguns pontos. Se eu pudesse dar um título para a reflexão desta noite: um missionário que tentou não fazer missões. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou o navio que ia para Tarsis. Pagou sua viagem e embarcou nele, a fim de ir para com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, diante da tua presença, nós te louvamos pela tua maravilhosa e preciosa palavra. Que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O profeta Jonas, este livro tão curtinho, apenas 4 capítulos, é um livro que nos traz muitas reflexões. Afinal, a própria conclusão do livro não é uma conclusão, fica-se a interrogação. O que é que aconteceu ao término da história? Muitas pessoas do liberalismo teológico vão afirmar que este relato, sobretudo o capítulo 3 do livro de Jonas, não passa de mito, aonde aquilo de fato não aconteceu, mas o autor, por algum motivo, usou essa situação de um grande peixe para trazer um ensinamento por trás de tudo isso. Mas quem era o profeta Jonas? Nós vemos na vida dele o seu ministério, a sua função, apenas neste livro? Não. Nós vemos no segundo livro de Reis, capítulo 14, a partir do versículo 25. Se porventura você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Deus levanta a Jonas para cumprir um objetivo, uma missão. Qual era o mandamento de Deus, a orientação de Deus para o profeta Jonas nesta ocasião? Deus levanta este profeta para agora anunciar aquilo que ele iria fazer no meio do seu povo. Nós sabemos que nesta ocasião a nação de Israel já havia sido invadida e ela havia perdido algumas das suas extensões territoriais. O profeta Jonas, então, ele é levantado para anunciar que Deus novamente iria fazer com que todas as extensões, tudo aquilo que Deus havia prometido, as extensões aonde Salomão havia conquistado, iriam se reestabelecer, iria voltar para a nação de Israel. E aonde se cumpre isso? No reinado de Jeroboão II. Se concretiza a palavra de Deus, sendo que Jonas, após cumprir-se a profecia que ele havia dito, ele se torna uma pessoa respeitada. Porque agora o povo tinha a convicção de que ele havia sido usado por Deus. Então ele gozava de prestígio, ele gozava de segurança, porque ele havia sido usado por Deus e Deus de fato havia realizado aquilo pelo qual ele havia sido chamado. Quando nós nos deparamos com o livro do profeta Jonas, muitos apontam e até questionam: mas por que Jonas se portou desta forma? Por que ele não quis falar do amor de Deus, do anúncio de juízo para com esta nação? E nós vemos também um respaldo ainda na nova aliança a respeito deste mesmo profeta. Livro de Mateus, capítulo 12, não sei qual o versículo agora, mas eu sei que Jesus faz menção a respeito de Jonas, aonde ele vai dizer que não deixaria outro sinal a não ser o de Jonas. Que sinal era esse? Era o sinal do anúncio da mensagem de arrependimento, de juízo de Deus para com os ninivitas.
E da mesma forma que ele havia ficado 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim também ele estava trazendo alusão para o momento em que ele estaria morto durante 3 dias, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. É possível então Jesus mentir, como afirmam os liberais? Será que Jesus iria trazer uma afirmativa a respeito de Jonas se esse relato de fato não tivesse acontecido? Absolutamente não. Tudo que está descrito neste livro de fato aconteceu. Voltando para o livro do profeta Jonas, vemos então um homem que parece obstinado quanto à sua decisão, e assim ele procede. Ele está em uma situação em que ele é convocado por Deus para anunciar as boas novas de salvação, aliás, para anunciar um juízo para os ninivitas, e ele se opõe à palavra de Deus. Qual é o contexto dessa oposição? O porquê que ele não quis abrir a sua boca para cumprir o seu ministério de profeta, de falar a vontade de Deus para com os povos, porque existe uma história da Síria contra a nação de Israel. Esta nação havia sido levantada pelo próprio Deus para trazer juízo ao seu povo, porque esse é o Deus a qual nós servimos. Ele é um Deus bom, mas ele também traz juízo para que o seu povo se corrija e permaneça na presença dele. É levantados os assírios. Os assírios tinham uma metodologia cruel, de fazer escravos. Eles martirizavam as pessoas. É dito muito, os comentaristas e estudiosos, que eles tiravam as peles das pessoas vivas e as queimavam depois. Aquelas peles elas eram colocadas no muro daquela cidade. Tiravam os olhos enquanto as pessoas ainda estavam vivas, para que elas ficassem cegas. A Bíblia vai relatar que todas as gestantes tiveram seus ventres rasgados, e os seus filhos, obviamente, possivelmente aquelas mulheres, então haviam morrido. Existia uma animosidade compreensível, humanamente falando, de Jonas para com o chamado de Deus com relação a essa nação. Jonas, ele não se opôs simplesmente porque aquele dia ele decidiu não fazer aquilo que Deus havia chamado. Existia um histórico, existia um passado, mas Deus, ele nos chama para obedecê-lo. Amém, igreja? O Senhor, ele nos chama para obedecê-lo. Algumas das características desse homem, nós podemos observar que Jonas, primeiramente, ele era um homem convicto, porque ele vai afirmar o seguinte, no versículo 9, diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eu sou hebreu. Primeiramente, ele está anunciando: eu sou o povo da aliança. Eu pertenço às bênçãos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou daquele povo da qual Deus tem guardado, tem zelado. O livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se Deus não houvesse preservado um remanescente de Israel, Israel teria se tornado como Sodoma e como Gomorra. Deus estava protegendo a este povo. Deus estava cuidando desse povo, então eu faço parte desse povo e eu temo ao Senhor. Eu sou zeloso para com aquilo que Ele deixou para cada um de nós obedecermos. Era um profeta que dizia que temia a Deus, mas estava em franca desobediência diante de Deus. Quantas vezes o povo de Deus não está assim? Consciente da aliança, consciente das suas ordenanças e obrigações, mas desobedecendo aquilo que Deus fala para nós fazermos. O Deus do céu e da terra. Jonas logo era também criacionista, ele não era evolucionista. Ele cria que Deus de fato havia criado todas as coisas.
ele era um homem convicto da sua teologia, da sua doutrina. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos deixar que a nossa teologia se torne uma ideologia. De onde surgem as ideologias? Dos discursos. Então, a nação de Israel começa a olhar para si e começam a se vangloriar. Existia um sentimento nacionalista, que Deus é o Deus de Israel, só que só era isso para a nação de Israel. Deus é o Deus de todos os povos. Deus é o Deus de todas as nações, dos judeus e dos gentios. Deus é o Deus que conhece a cada um de nós. Então, existia um sentimento nos judeus, com certeza também na vida do profeta Jonas. Não era só então uma oposição a obedecer por causa do tempo passado, do que havia ocorrido quanto à nação de Jerusalém, mas porque eles também tinham esse sentimento. Como assim? Como que Deus vai estender a sua mão para com essa nação? Como que ele vai realizar essas obras? Porque ele sabia de algo. No capítulo 4 deste livro vai afirmar o seguinte: a parte B diz assim: eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e que te arrepende do mal. Qual é a citação do profeta Jonas? A citação de Moisés. No momento em que Deus ele vai para destruir o seu povo e Moisés intercede, são as mesmas palavras que Jonas então ele está usando. Jonas, ele sabia que Deus, mesmo deixando uma ordenança para que ele anunciasse uma palavra de juízo para os ninivitas, Deus ainda assim iria usar de misericórdia. Quando nós olhamos para esta afirmativa, nós também voltamos ao tempo e na história e podemos observar que Jeroboão II também não andava em obediência diante de Deus. A nação de Israel não andou constantemente em obediência diante de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus para esta nação, mas eu não quero que essas bênçãos se estendam a outras nações. Eu quero um Deus exclusivo, um Deus só meu, um Deus que me abençoe, um Deus que esteja comigo em todo o tempo. Mas para esse povo, essa qualidade de pecador, quantas vezes no meio também do povo de Deus existe distinção, inclusive de tratamento, por um perfil que existe. Pessoas drogadas, talvez, pessoas em situação de rua, talvez, prostitutas, talvez, pessoas de outras religiões, talvez. O tratamento é o mesmo, ou existe uma certa... Não, ele não, eu sim, mas ele... Não é possível. Era esse, então, mais ou menos o sentimento que Jonas tinha. Outra característica que nós vemos é que no decorrer do capítulo 2, versículos 3 em diante, o profeta Jonas, ele vai usar vários salmos, e isto afirma e nos esclarece que Jonas era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra do Senhor, portanto ele a usava. Ele tinha uma teologia correta, mas lhe faltava misericórdia. Ele tinha uma teologia correta, mas a ideologia que ele criou, nacionalista, fazia com que ele se omitisse da sua responsabilidade, com que ele ficasse parado em seu lugar. Nós também observamos no versículo 9, a parte final, ele sabia de onde vinha a salvação. Do Senhor vem a salvação. A exemplo do que o apóstolo Paulo ele vai escrever na carta aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum de nós venhamos nos glorificar, ou gloriar, melhor dizendo, do Senhor vem a salvação. É tão interessante quando nós saímos para evangelizar, como ontem, e algumas pessoas chegam empolgadas, como se fosse um resultado da sua obra.
veja quantas pessoas eu ganhei para Jesus. O que o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, capítulo 3, somos apenas cooperadores de Deus. Somos chamados para cumprir essa missão, obedecer, mas quem convence é quem? É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos usa. Qual é a nossa responsabilidade? Falar o Evangelho, propagar as boas novas, não depende de mim. Não depende de mim entender a mensagem, não depende de mim o fato de eu anunciar e achar que terá resultados, não depende de mim, do Senhor e apenas do Senhor vem a salvação. É Ele quem convence, é Ele quem trabalha. Quantas vezes nós vemos pessoas empolgadas, muitas vezes em avanços como esses, até dizem, eu aceito a Jesus, mas não permanecem na presença dele, porque foi uma atitude tomada, baseada no momento, na situação, não houve uma ação genuína do Espírito Santo naquela vida, porque só Ele pode operar a salvação. Quando nós olhamos para a vida do profeta Jonas, nós ainda encontramos eco no Novo Testamento. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento enviado por Deus aos gentios. Assim como o apóstolo Paulo também era o apóstolo dos gentios. Porém, vejamos as diferenças de mentalidade e de disponibilidade. O apóstolo Paulo vai falar a respeito da igreja aos filipenses, os cristãos que lá estavam, que eles eram a coroa dele, a alegria dele. Quando nós olhamos para o apóstolo João na sua terceira epístola, ele vai se alegrar porque eles estavam andando na verdade. Quando nós olhamos para Jonas, um homem também chamado para anunciar aos gentios, o que é que ele faz? Ele se opõe. Ele simplesmente se opõe. Então nós podemos ver claramente aqui 4 divisões neste livro tão curtinho e tão conhecido. A primeira delas, no capítulo 1, está escrito e esclarecido que Jonas, ele vai dizer a epígrafe possivelmente da sua Bíblia, Jonas foge do Senhor. Mas eu gostaria de acrescentar, Jonas, ele tenta fugir do Senhor. Qual é a primeira atitude que ele vai demonstrar mediante a uma ordenança da parte de Deus? Deus fala no versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A mensagem não era uma mensagem de arrependimento, a mensagem era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de condenação, a exemplo do que acontece no tempo de Noé. A mensagem era de juízo, não era de evangelismo. Lá se cumpriu assim, mas neste livro, neste profeta não. Então Jonas, percebemos isso no versículo 3, ele recebe aquele mandamento, aquela orientação da parte de Deus, e ele deliberadamente, ele decide agir de forma contrária ao mandamento do Senhor, à orientação do Senhor. Pergunto à amada igreja, algum homem pode prevalecer diante do Senhor? Vocês acham que algum homem pode dizer, eu não vou cumprir o chamado de Deus? Absolutamente não. Nós escutamos uma falácia no meio do povo de Deus. Se você não for, Deus vai levantar outro. Me perdoe e entendam a minha colocação. O Deus em que você crê é muito fraco. Porque eu creio em um Deus aonde todos se submetem. É isso que a palavra de Deus afirma. Não existe imagem para nós afirmarmos que o homem, ele vai se rebelar contra o Senhor e vai dizer, eu não vou fazer e este não vai fazer. É impossível. Me mostre alguém na Bíblia, alguém que procedeu assim. Alguém que foi de fato chamado por Deus. Eu não estou falando daqueles que se chamam. Eu estou afirmando daqueles que são chamados por Deus para uma missão e se objetam e se afastam e afirmam, eu não vou te obedecer. E permaneceu vivo, de pé, na sua posição. Não existe.
Não existe. Jonas, então, no relato do versículo 3, ele empreende esforço financeiro, inclusive, para não obedecer a Deus. Perceba que ele investe recurso em uma passagem. Aonde ficava Tarsis? Ficava a aproximadamente 880 quilômetros de Nínive, em direção oposta. Agora está aqui um profeta, que é chamado para anunciar um juízo contra os ninivitas, se dirigindo tranquilamente em sentido oposto à vontade de Deus. Aí eu gostaria de trazer a fala que também é dita no meio do povo de Deus: se não vem pelo amor, vem pela dor. Aquele que pensa que vai prevalecer, aquela pessoa que acha que não vai se render, se está nos planos de Deus, essa pessoa vai se render completamente ao Senhor. Essa pessoa ela vai se entregar de forma plena ao Senhor. No versículo 4, nós observamos uma consequência inicial dessa desobediência. Quem mandou o vento para este barco? Quem mandou, igreja? Deus mandou. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Meus amados, existem situações e tempestades que nós nos colocamos. Existem tempestades e situações em que Deus permite que aconteça, como foi o caso de Jó, mas existem situações que é o próprio Deus que vai permitir que aconteça na minha e na sua vida, para que nós venhamos entender o projeto dele, para que nós venhamos ser humilhados, para que nós venhamos ser quebrantados. Ele mesmo age em direção contrária ao seu povo. Agora, a quem ele faz isso? Meus amados irmãos, aos seus filhos. Se alegre, porque se você está passando por quaisquer uma dessas situações, não importa de onde veio a adversidade, Deus ele está contigo. Deus ele quer o teu aperfeiçoamento, o teu crescimento espiritual. Não é para te matar no meio da ventania, da tempestade, é para que você saia de lá mais forte. É para que eu e você venhamos entender que Ele de fato é Deus. Ele é Deus e nós somos homem, nós somos pó e cinza. Ele é digno de ser adorado e nós lhe devemos louvor. Aleluia. E a situação então começa a piorar. Aonde está Jonas no meio da tempestade? Está dormindo. Essa é a posição da igreja nos dias de hoje. Muitos de nós, eu quero trazer para a minha responsabilidade, não para a igreja. Essa é a minha posição. Enquanto o mundo está perecendo, nós estamos tranquilamente, com o mesmo sentimento, não nacionalista, mas de convicção de salvação, repousados em nosso conforto da graça da salvação que nos alcançou. O mundo pode perecer, eu já estou salvo. O mundo pode caminhar desesperado, mas eu vou calar a minha boca. O mundo pode andar como eles querem andar, mas eu vou me silenciar. Jonas estava dormindo. Muitos de nós, ou eu muitas vezes estou adormecido. Adormecido para a necessidade de pessoas que estão clamando. Às vezes nós conseguimos ver nos olhos e na expressão das pessoas o quanto que elas estão carecendo de uma mensagem, de uma oração, de uma palavra. Um dos meninos de Nevinha estavam vindo para esta semana para a orientação do evangelismo. E uma pessoa saiu atrás deles: por favor, ore por mim. Ore por mim. As pessoas estão necessitando. Estão tão necessitadas que elas mesmas estão correndo atrás dos filhos de Deus para ouvir uma palavra, para ouvir a voz de Deus através de mim e através de vocês. Então, aquela situação está acontecendo e eles então vão fazer um questionamento. Quando eles estão naquele desespero, lançando
tudo que estava na embarcação para ver se conseguiam chegar até a margem. Percebem que Jonas está lá no fundo do barco, dormindo. E eles questionam. Então lhe disseram, versículo 8, declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Declara-nos quem é você. Qual era a reação de Jonas? É a reação daquele que está se omitindo para aquilo que foi chamado. Jonas fazia parte do povo de Deus. Jonas era um profeta, ou seja, tinha um chamado específico. Jonas estava onde não era para ele estar, o que me faz refletir que quando nós desobedecemos a Deus, traz prejuízo para outras pessoas, inclusive, não apenas para as nossas vidas. Nós estamos trazendo, muitas vezes, juízo para outras pessoas, porque nós estamos nos silenciando, nós estamos nos calando. Aquelas pessoas da embarcação estavam prestes a morrer e eles lançaram sortes e acabou caindo sobre Jonas. Só que Provérbios 16 vai afirmar o seguinte, versículo 33, que o homem lança sortes, mas de Deus vem a resposta. Pode-se lançar sortes, mas Deus queria tratar com Jonas. Não adianta querer fugir da vontade soberana de Deus. Jonas, ele toma uma decisão egoísta. Qual é a decisão e a resposta dele aos marujos, ao capitão? É melhor me lançar no mar. Eu prefiro morrer do que seguir e obedecer a orientação de Deus para com os ninivitas. Eu prefiro morrer. Então esses homens tomam essa decisão de lançá-lo ao mar. Mas sabe o que é lindo? Que imediatamente a palavra de Deus vai afirmar, quando eles lançaram Jonas no mar, quando eles se livraram daquele problema, o mar se acalmou. Tudo voltou ao seu normal. E sabe o que é mais lindo ainda? Esse povo que estava na embarcação, tudo dá a entender que eles estavam agora adorando a Deus. Eles passaram então a crer no Senhor. Entende que em tudo Deus ele trabalha, Deus não perde tempo, Deus não tinha um objetivo de salvação para com aquela embarcação, mas Deus se utilizou do erro de Jonas, da desobediência de Jonas, para que aquelas vidas também fossem alcançadas. Então eles falaram, versículo 15, então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Tudo dá a entender que, eles de fato se renderam ao Senhor. Deus, na sua infinita graça, maravilhosa graça, estende a sua mão para com Jonas e envia um grande peixe. Versículo 17 do capítulo 1. E é aqui onde existe a dificuldade para muitos intelectuais, como um peixe pode engolir um homem. Eu creio. E o fato é que Jonas, nessa situação de dor, nessa situação de angústia, dentro do peixe, o capítulo 2 vai afirmar: orou Jonas ao Senhor. Muitos de nós só oramos quando nós entramos em uma situação de muita dor, em uma situação de angústia. Muitos de nós só buscamos a face do Senhor quando nós precisamos de uma resposta. Não existe um relacionamento contínuo entre nós e Deus. A palavra do Senhor vai afirmar: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós outros. Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós, mas nós colocamos muitas vezes empecilhos. Mas quando uma adversidade acontece, nós sabemos nos humilhar diante do Senhor. Nós sabemos descer do nosso orgulho. Nós sabemos a quem recorrer. É necessário fazer isso.
É necessário passar por uma situação como essa para buscarmos a face do Senhor. E ele vai dizer no versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor. Não deixemos para clamar ao Senhor no momento da angústia. Capítulo 1, Jonas ele tenta fugir da vontade de Deus. A primeira divisão deste livro. Capítulo 2, Jonas se submete à vontade de Deus. Ele começa então a expressar uma oração belíssima. Ele vai dizer o seguinte, versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. As ricas misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, se manifestaram na vida também de Jonas, assim como na nossa vida. Versículo 9, eu, porém, com cântico de ações de graças, te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Perceba que nesta oração, ele faz um voto. Muitas vezes o momento de desespero nos empurra a fazer votos diante de Deus. Não é necessário isso. Jonas, ele se viu, ó Senhor, assim como Jacó, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo neste empreendimento, eu te devolverei o dízimo de tudo. Jacó estava barganhando com Deus. Jonas então está fazendo um voto ao Senhor. Olha, o que eu votar, eu de fato vou pagar. Ele vai usar inúmeros salmos. Eu poderia citar o Salmo 88, que ele cita em sua oração. Também o Salmo 65, o Salmo 142. Então, Jonas conhecia a palavra de Deus. Ele sabia o Deus a quem ele temia. Ele sabia que, de fato, ele poderia trazer salvação para a sua vida. E é por isso que ele vai afirmar, do Senhor vem a salvação. A sequência, e o Senhor falou ao peixe. É coisa de louco, muita gente não acredita. É o Deus que fala com a natureza, dá ordens à natureza. Quem é este que até o mar e os ventos, a tempestade lhe obedece? Quem é este que fala ao peixe e este lhe obedece? É o Deus a quem nós servimos. É o Deus de Israel, é o Deus da sua igreja, é o nosso Deus. Falou ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, a sentença ou a divisão deste capítulo. Jonas cumpre parcialmente o seu chamado. Perceba que no capítulo 3, inicia-se assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Atente para essa palavra, segunda vez. O nosso Deus é o Deus que nos dá oportunidades de fazermos aquilo que é para fazer. É o Deus de segunda, de terceira, de quarta, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Mas não abuse dessa misericórdia. Não percamos as oportunidades. Falou Deus novamente a Jonas, dizendo, aqui existem 3 ações no versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. A mensagem era contrária a Nínive. Primeiramente, levanta-te. É necessário um posicionamento. Erga-se. Você e eu sabemos o que é para fazer. Se levante. Agora também você precisa ir. O texto continua. Levanta-te e vai à grande cidade e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. O que é que você vai fazer? E o que é que eu vou fazer? A mensagem que Deus nos deu. Nós não estamos autorizados a trazer uma outra mensagem a não ser aquela que Ele nos deu. É interessante. Ao sairmos muitas vezes para o evangelismo, nós vemos muitas pessoas de longa data na caminhada. Sabem falar assim de um testemunho pessoal. Sabem dizer que Jesus é bom, mas não sabem uma passagem bíblica. Não tem segurança para defender, para apresentar
as boas novas de salvação. Não, porque Deus é na sua vida, Deus vai fazer. Venha servir ao Senhor, que a sua vida vai mudar. Parece até comercial. Deus não é um produto barato para ser vendido, anunciado dessa forma. É necessário que as pessoas compreendam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ferir para poder depois curar. Ela precisa tratar as nossas vidas, não afagar o nosso ego. A palavra de Deus é que precisa ser pregada. É esta palavra que precisa ser anunciada. Não adianta nós ficarmos, inventando ou sendo superficiais em nossas colocações. Temos que falar a palavra de Deus. Ele se levanta, ele vai e anuncia então a palavra de Deus. Era necessário, no decorrer do texto, 3 dias de caminhada para poder passar por toda aquela cidade. Em quantos dias ele faz isso? 1 dia. A má vontade. Ele obedece, mas obedece de má vontade. Talvez ele tenha passado correndo. Qual era o anúncio da palavra de Deus? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Passou 1 dia fazendo isso. Eram necessários 3 dias. E ele faz em apenas 1. O que me faz refletir, meus amados, que não depende do sermão que eu preparo para que Deus opere na vida das pessoas. Eu posso me esmerar, eu posso, inclusive, orar, mas se Deus não fizer, não adianta. Aqui nós temos o exemplo ao contrário. Jonas, ele anuncia de má vontade, um anúncio curto, indiferente, mas Deus opera naquela nação. Foi a maior conversão da história da Bíblia. 120.000 pessoas se rendem ao Senhor. Quem fez isso? Deus. Quem operou essa obra? Deus. Não foi por causa do profeta, não foi por causa do teor da sua mensagem, mas porque Deus operou na vida daquelas pessoas. Houve uma rendição completa. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Versículo 8, os homens e os animais deixarão cobertos de pano de saco, e por aí vai, agindo também com toda a nação. Quem sabe, olha a esperança deles. O anúncio do juízo estava feito. Qual era a esperança dos ninivitas? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me humilhar, mas eles não tinham segurança de que Deus iria trazer livramento para eles. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10, quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha lhes dito, lhe faria, e não o fez. Vamos refletir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É uma contradição da palavra de Deus? Absolutamente não. Porque Deus, ele não muda quanto aos seus decretos e aos seus princípios, mas quanto ao curso da história, se existe uma condição, se o meu povo se humilhar e orar, então existe uma condicional. Se porventura o povo se achegar a Deus, Deus irá chegar até este povo e mudar a sorte deste povo. Esse é o Deus a qual nós servimos. Uma sentença estava denunciada, mas porque houve mudança no coração daquele povo, Deus então se arrependeu. É neste sentido que é dito, Deus se arrependeu. Porque o povo mudou,
Percebe o quantas vezes nós falamos, Deus ele não tem compromisso com você e comigo, Ele tem compromisso com a sua aliança. Esteja debaixo da aliança e as bênçãos do Senhor serão sobre as nossas vidas. O povo se humilha e Deus então se aproxima e muda. Quando no capítulo 4, nós poderíamos trazer o quarto ponto. Jonas questiona a Deus. Deus age com misericórdia, Deus age com bondade, e aqui se manifesta o verdadeiro profeta. Alguém que não está satisfeito com a bondade de Deus à vida daqueles homens que haviam cometido tal perversidade. Então nós observamos aqui que Deus, ele começa então mais uma vez a querer tratar com o profeta Jonas. Ele se distancia, ele vai para uma montanha, um local distante para observar. Daqui a 40 dias, Deus vai trazer juízo sobre os ninivitas. Mas Deus não fez assim. Pelo contrário, a graça do Senhor permitiu que sobre ele crescesse uma árvore, que não é uma árvore, uma boboreira. Da noite para o dia, essa boboreira cresceu. E Jonas fica muito feliz. Ele fica muito empolgado, porque o sol agora, ele tem descanso daquele sol tão fatigante. No outro dia, Deus manda um verme, come aquela boboreira, e Jonas, mais uma vez, fica irritado. Neste capítulo, 2 vezes Jonas pede para que tire a sua vida. Jonas, ele vai se irritar tremendamente, e o Senhor vai dizer, é razoável essa tua ira? No versículo 3, Jonas afirma, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu não quero ver a salvação que o Senhor está estendendo até essas vidas. E aí, Deus chama Jonas para uma reflexão. Vem cá, Jonas, você fez alguma coisa para que essa boboreira crescesse sobre a sua cabeça? Os ninivitas são 120 mil, e é o que conclui aqui esse livro no versículo 11. Em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão desta grande cidade? E o livro conclui assim, e deixa a reflexão para a igreja do Senhor. Qual foi a sequência da vida de Jonas? O que é que lhe aconteceu? É fato que Deus levanta o profeta Naum 100 anos depois para trazer a mensagem de juízo, e assim acontece com os ninivitas, com a Síria. Mas essa geração, este povo, Deus ele quis salvar. Este povo ele quis se apiedar, ele quis ter misericórdia, ele quis operar a salvação. Concluo, meus amados irmãos, trazendo as seguintes colocações. Não fujamos da vontade que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus confiou a cada um de nós, façamos. Não adianta você tentar fugir. Não adianta você querer tentar fazer outra coisa que não obedecer à direção de Deus para com a tua vida. Jonas, inclusive, chegou a se preocupar mais com aquela boboreira. Veja como Jonas estava confuso, dando mais valor àquela árvore, sei lá o que é, do que às vidas. Quantas vezes nós estamos dando mais valor a coisas do que a pessoas, a animais do que as vidas? As pessoas estão necessitando. Em segundo lugar, eu poderia afirmar que Deus, ele na sua infinita misericórdia, mesmo que você tenha falhado até aqui, ele ainda pode te usar. Ele ainda pode operar. Ele ainda pode agir através da tua vida, porque este é o Deus de segundas, terceiras, quartas e tantas que eu já recebi oportunidades. Não perca tempo. Não deixe que a missão de Deus na sua vida, fique parado,
porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que cumprir. Mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos prestar contas diante do Senhor. Deus, Ele tem salvação para o perdido. Nós precisamos obedecer para com a nossa missão de um Deus que é missionário, de um Deus que deixa um livro missiológico para cada um de nós, de uma igreja que foi estabelecida para cumprir a missão de Deus. Este é o nosso propósito. Não sejamos egoístas, não olhemos apenas para os nossos, como se querendo apenas manter o que nós já temos, mas saiamos das quatro paredes, falemos do amor de Deus, porque Deus tem vidas para salvar. Você é o meio de Deus para o fim dele. Amém? Vou repetir. Você é o meio que Deus vai usar para os fins dele aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus então nos ajude a colocar em prática essa ministração em nome de Jesus. Vamos colocar em pé.